Olá, olá. Estou eu aqui de novo para falar um pouco mais sobre ansiedade, falar um pouco sobre psicologia. E na verdade, o tema desse vídeo de hoje é um tema que está todo mundo meio falando, está meio bambambam aí no momento. Na verdade, são dois temas que estão interligados, que é o tema da criança interior e o tema dos arquétipos. O arquétipo, né, é um conceito da psicologia que é utilizado para representar padrões de comportamento que são associados a personagens ou a papéis sociais. Então existe lá a mãe, né, o sábio, o herói, o buscador e por aí vai. São exemplos de arquétipos. E esses personagens, eles têm características comuns entre si, são percebidas de maneiras semelhantes entre todos os seres humanos, né? Esse conceito de arquétipos foi desenvolvido pelo Carl Jung, né, que é um psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica. Então, para o Jung, os arquétipos estão no inconsciente coletivo e por isso que eles são percebidos de uma maneira similar por todos. Só que a história não para por aí, né? Ele não foi o único a trabalhar com os arquétipos, e muitas vertentes da própria psicologia trabalham com esse conceito de papéis. E hoje eu vou falar sobre a visão da psicologia que eu utilizo, da linha psicológica que eu utilizo, que é a terapia do esquema. Então, antes de falar da criança interior, que é um dos arquétipos, né, que na verdade na terapia do esquema vai se chamar de modo de funcionamento, né, modo esquemático, eu quero explicar um pouquinho o que é a terapia do esquema. Então, tudo isso eu vou falar nesse vídeo, não saia daí. Antes de começar a falar, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, acionasse os sininhos das notificações para que você receba os vídeos fresquinhos na tela do seu celular e não perca nada. Bem, então como eu falei, eu trabalho com a terapia do esquema, que é dentro da linha cognitivo-comportamental, né? É uma ramificação da teoria cognitivo-comportamental. E a teoria do esquema é uma abordagem integrativa, é uma abordagem sistemática e é uma abordagem estruturada. O início, né, da terapia do esquema foi como uma extensão, como eu falei, da terapia cognitiva para o tratamento de transtornos da personalidade, como o transtorno borderline, por exemplo. Foi criada, né, para tratar esses transtornos de personalidade, mas desde então desenvolveu uma identidade muito própria, né? A terapia do esquema vai usar vários conceitos, vários métodos que são derivados de outras escolas. Entre elas estão a Gestalt e a própria psicanálise. Então, da integração de tudo isso, resultou um modelo unificado que acabou sendo maior que a soma dessas diferentes partes e hoje está sendo muito utilizado. Então, a terapia do esquema vai trabalhar com o que eu falei, que são os modos esquemáticos, e a gente vai falar hoje sobre os 4 perfis, né, da criança interior que a terapia do esquema trabalha. Então, o modo de operação dos esquemas são estados emocionais e respostas de enfrentamento das situações do dia a dia, que podem ser adaptativas ou desadaptativas. Geralmente esses modos eles são acionados por triggers, por gatilhos, por situações da vida real que acabam disparando toda uma sistemática e fazendo a gente funcionar de determinadas maneiras que a gente não percebe. Para quem não conhece a teoria do esquema, dá para associar um pouco o esquema com crença. Então, as nossas crenças existem no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, e a maneira em que nós vamos, né, à medida em que nós vamos vivendo as situações, existem gatilhos que disparam determinadas respostas e fazem a gente agir de modos diferentes. Quem aí nunca percebeu que às vezes faz o papel de mãe com uma amiga? Quem aí nunca fez o papel de estar num estado meio vulnerável e parecer uma criança? Quem aí nunca brincou, às vezes, com os próprios filhos, de tomar banho de chuva, de jogar videogame, né? Então, são modos de funcionamento que acabam sendo acionados
e que a gente acaba entrando nesses papéis diferentes. A gente não é o mesmo o tempo todo. O importante é não confundir essas coisas com dupla ou múltipla personalidade, não tem nada a ver com isso. Os modos de funcionamento ou os arquétipos, eles são comuns a todos nós temos, só que a gente não percebe. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar o modo da criança interior, que se desdobra em 4 variações. A primeira delas é a criança vulnerável, que o ansioso, que todos nós temos, mas que em cada uma das patologias vai ter uma intensidade, uma frequência e uma característica diferente. Um paciente que está no modo criança vulnerável vai estar assustado, vai estar triste, vai estar sufocado ou vai estar desamparado. Basicamente, a criança vulnerável é quando a gente sente medo. Alguém que está nesse modo, que está com esse modo ativado, é como se fosse uma criança de 4, 5, 3 anos de idade, que necessita do cuidado de um adulto para sobreviver, mas que não o recebe. Essa criança está precisando desesperadamente do pai ou da mãe para que seja acolhida, para que seja protegida. E mais, essa criança vai fazer qualquer coisa para obter isso. A natureza específica do modo criança vulnerável depende da crença. O pai ou a mãe dessa criança deixavam essa criança sozinha, às vezes por necessidade, por longos períodos na infância, que é a crença do abandono. Pais que por algum motivo usavam, para educar a criança, muitas vezes de algum tipo de agressão ou até de violência, e isso acaba caracterizando um tipo de abuso. O abuso também pode ser psicológico, pais muito exigentes, que é um tipo de educação muito duro, que critica demais e exige demais da criança. Então esse é um abuso psicológico. Outras crenças, provavelmente associadas a esse modo, ou seja, que contribuem para esse modo de atuação, vão incluir aí uma crença de que a criança está sozinha no mundo, ou seja, uma crença de isolamento social. Ela pode ter sido adotada, ou ter sido doada para alguma família e se sentir excluída, então isso acaba criando uma crença de que ela desconexa daquele grupo, então cria a percepção de isolamento social, a crença de dependência e de incompetência, indisciplina, que vem de uma educação dos pais que faltou limites, a criança não recebeu limites e acabou se tornando um adulto bastante indisciplinado e com uma percepção, uma crença de que ele é incompetente para fazer as coisas. Também vai acionar esse modo criança vulnerável. Outra crença que vai ativar o modo criança vulnerável é a crença de que o indivíduo é muito sensível, muito frágil e que ele não pode sofrer, que é a crença de vulnerabilidade ao dano. Essa crença, ela vai gerar geralmente o medo de morrer, o medo de doenças, o medo de enlouquecer, porque a crença de vulnerabilidade ao dano está associada a todos os medos relacionados à seguinte lógica: algo terrível vai acontecer, eu não poderei impedir esse algo terrível, e se esse algo terrível acontecer de verdade, eu não vou suportar. Então essa crença está dizendo que a minha capacidade de lidar com o sofrimento é muito baixa e a probabilidade de uma coisa muito ruim acontecer é muito alta. Então está desequalizado isso no paciente. Quando isso acontece, ele entra no modo criança vulnerável. Ele fica com medo. Pode ser um elevador que vai cair, e a pessoa vai morrer. Pode ser uma doença, como a Covid, por exemplo, que eu vou pegar e eu vou entubar e eu vou morrer. Pode ser um medo de que algo terrível aconteça com alguém da minha família, uma morte, um sequestro, alguma coisa desse tipo. Pode ser o medo de perder o dinheiro que a pessoa tem e ir à falência e parar embaixo da ponte, Então isso é algo terrível, que a pessoa não vai dar conta, Não vai suportar aquilo, não vai poder impedir e não vai suportar. Então essa crença também aciona o modo criança vulnerável. A pessoa vai sentir um medo desproporcional. Numa criança de 5 anos, esse medo faria sentido se
ela se deparasse com esse tipo de situação, mas no adulto não faz. Então, basicamente, o que acontece com a gente quando o modo criança interior vulnerável é acionado é que a gente passa a sentir, pensar e se comportar igualzinho ao momento em que essa crença surgiu na nossa infância. É uma reprodução de uma emoção. Então, a terapia do esquema vai justamente atualizar, né, esse modo de funcionamento para trazer o paciente para que ele funcione de um modo adulto. E isso é possível. Isso é perfeitamente possível. Não é tão fácil, né? Não é fácil, não é um botão que se aperta, mas é possível. Então, é muito importante entender, até para você reconhecer o seu modo criança vulnerável e começar a lembrar, né? Os ansiosos, principalmente, têm esse modo muito atuante, o gatilho que acontece no dia a dia clica muito rápido e ele entra nesse modo muito rapidamente. E existem formas, técnicas, manobras, técnicas terapêuticas para reverter isso. É claro que você não vai conseguir fazer isso sozinho, né? Eu sempre falo aqui, busque ajuda de um profissional. Não deixe de dar um like aqui no vídeo, inscreva-se no meu canal, compartilhe esse vídeo com o seu grupo da família no Zap e acione os sininhos das notificações para você não ficar por fora. Até mais!